Hoje em dia, a Igreja está enfrentando um dilema silencioso. O que parecia ser um movimento de fé crescente se transformou, para muitos, em algo muito mais parecido com uma indústria religiosa. A promessa de prosperidade, a busca por popularidade e a busca incessante por aprovação humana têm afastado a Igreja dos princípios genuínos de Cristo. E a pergunta que fica é: estamos mesmo vivendo o Evangelho? Ou estamos apenas promovendo uma versão diluída e conveniente dele? Deixa eu te contar uma coisa: a história da Igreja cristã está repleta de momentos de grande sacrifício, de cristãos que enfrentaram martírios, perseguições e até a morte para preservar a verdadeira essência da fé. E o que vemos hoje? Igrejas lotadas de gente, mas com almas vazias. Pastores que falam de conforto e glória, mas esquecem que Cristo nos chamou para carregar uma cruz. Igrejas que estão mais preocupadas em agradar ao mundo do que agradar a Deus. Mas antes de apontar dedos, é bom que entendamos a verdade por trás disso tudo. Onde foi que a Igreja se perdeu? Nos últimos séculos, grandes teólogos e pregadores da história cristã, como George Whitefield, nos deixaram um legado de verdade, uma chama de fervor que, por mais que tenha sido apagada em muitos corações, ainda vive nos corações dos verdadeiros adoradores. Eles não temiam denunciar as falácias do seu tempo e alertar o povo de Deus sobre as falsas promessas que eram oferecidas em nome do Evangelho. E é isso que precisamos urgentemente fazer hoje. O que veremos neste vídeo não são palavras bonitas ou promessas fáceis. Não se trata de agradar os ouvidos, mas de abrir os olhos para o que está acontecendo nas igrejas modernas. O que acontece por trás das cortinas das megachurches, as falsas doutrinas que se infiltraram, e como as lições da história cristã foram negligenciadas. Este vídeo é um chamado, uma convocação para que você, como cristão, avalie sua fé de uma forma mais profunda. Estamos verdadeiramente vivendo o Evangelho, ou estamos apenas adaptando nossa fé para algo mais palatável ao mundo ao nosso redor? Mas antes de julgarmos as igrejas e líderes de hoje, precisamos entender o que a história nos ensinou e como esses desafios enfrentados pelas gerações passadas podem nos ensinar a viver de forma mais fiel ao Evangelho de Cristo. Estamos prontos para refletir sobre a verdadeira essência da Igreja e suas raízes históricas. Se tem algo que se perdeu ao longo dos anos, é a ideia de que seguir a Cristo significa carregar a cruz. E como isso se alinha com o que vemos nas igrejas de hoje, não é mesmo? Igrejas que oferecem tudo, menos aquilo que Jesus realmente prometeu: perseguições, aflições e sim, uma vida de sacrifício. Se formos sinceros, a igreja moderna está completamente obcecada com o conforto, a facilidade e a prosperidade. E essa obsessão não vem de agora. Já no século XVIII, George Whitefield, um dos maiores pregadores da história cristã, denunciava que muitos cristãos estavam mais preocupados em satisfazer seus próprios desejos do que realmente seguir a Cristo. Whitefield falou em sua época de um evangelho que foi enfeitado, que não pregava o sacrifício, mas sim a recompensa imediata e a glória terrena. É como se a cruz fosse trocada por um bilhete dourado para a vida fácil, e é isso que vemos hoje. A igreja moderna perdeu sua visão de sacrifício. Quantas vezes vemos pregações que falam mais sobre prosperidade financeira, saúde e vitória, do que sobre o preço que se paga para seguir a Cristo? Eu não estou dizendo que Deus não abençoa seus filhos com prosperidade, mas, meus amigos, a verdadeira prosperidade do cristão não está em acumular riquezas, mas em acumular tesouros no céu. A vida cristã foi projetada para ser uma jornada de humildade, de despojamento, e não de ganho material. O próprio Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo em humildade, nasceu em um estábulo e viveu uma vida de sacrifício. E quando ele fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Mateus 16:24, ele não está falando de um sacrifício simbólico. Ele está falando de um sacrifício real, de uma vida em que nossas próprias vontades e ambições são sacrificadas em nome de um propósito maior. É por isso que, ao olhar para a igreja de hoje, fica difícil encontrar esse tipo de fervor. Encontramos igrejas que querem agradar a todos, mas será que isso é compatível com o que Cristo fez em sua vida? Ele não foi agradável para os religiosos da época. Ele não se preocupou com as críticas,
com as opiniões dos outros. Ele sabia que sua missão era muito maior do que agradar os homens. E esse é um dos maiores desafios que enfrentamos na igreja moderna, a tentação de agradar ao mundo e evitar o confronto, a fim de não perder seguidores ou membros. Se a igreja realmente seguisse o exemplo de Cristo, muitos de seus líderes estariam muito mais focados em ensinar sobre o verdadeiro custo de ser discípulo, do que em criar uma imagem de sucesso, popularidade e conforto. Mas, o que temos visto é exatamente o oposto. Temos líderes que preferem vender uma mensagem de vida fácil para seus seguidores. E a realidade é que isso é tudo, menos o Evangelho de Cristo. A igreja moderna precisa entender que seguir a Cristo é fazer escolhas difíceis. É abrir mão do que o mundo oferece e abraçar a vida de crucificação diária. E não podemos mais fingir que isso é algo opcional. A cruz de Cristo nunca foi opcional. Não há caminho fácil para o cristianismo verdadeiro. Se a igreja quer ser fiel ao Evangelho, ela precisa voltar a ensinar sobre a verdadeira cruz, sobre o verdadeiro sacrifício. E isso, meus amigos, vai contra tudo o que a sociedade diz que devemos buscar. O Evangelho é radical. E infelizmente, temos muitos pregadores dizendo o contrário, atraindo multidões com promessas de uma vida sem sofrimento. Mas, se há uma lição clara que a história cristã nos dá, é que o verdadeiro cristianismo sempre foi marcado por sacrifício, pela cruz e pela renúncia pessoal. E eu te pergunto, você está pronto para seguir Cristo, ou prefere continuar na igreja que promete prosperidade sem cruz? A famosa teologia da prosperidade. Se você frequenta a igreja há algum tempo, com certeza já ouviu falar dela. E eu vou ser bem direto, essa teologia tem enganado mais cristãos do que podemos contar. A ideia de que, se você der sua oferta, Deus vai lhe devolver multiplicado, ou que a fé em Cristo vai garantir uma vida cheia de riquezas materiais, tem sido pregada como um evangelho. Mas será que é esse o evangelho de Cristo? Vamos voltar um pouco na história. O cristianismo nasceu em uma época de perseguição, dificuldades, e em muitos casos de pobreza. Os apóstolos, homens que seguiram a Cristo, foram perseguidos, aprisionados e mortos. Não estou dizendo que não devemos ser abençoados financeiramente, mas é preciso entender que a bênção de Deus não é medida pelo tamanho da nossa conta bancária. O Evangelho de Cristo nunca foi sobre conquistar bens materiais, mas sobre alcançar algo eterno, a salvação. George Whitefield, com sua coragem inabalável, denunciava fortemente as distorções do cristianismo de seu tempo. Ele sabia que o cristianismo não deveria ser usado como uma forma de enriquecer, e no entanto, as riquezas materiais começaram a ser apresentadas como um sinal de bênção divina. Ele se opôs a essa mentalidade, afirmando que o foco do cristão deveria ser a salvação da alma e a preparação para a vida eterna, e não acumular riquezas enquanto se vive neste mundo passageiro. Mas o que vemos hoje? Igrejas cheias de pregadores que pregam uma versão do Evangelho que mais se parece com um esquema de marketing. E não é difícil de entender por quê. O que mais atrai as pessoas do que a promessa de riqueza, saúde e sucesso. Vamos ser sinceros. Quem não gostaria de ter uma vida cheia de bênçãos materiais? A grande questão é, será que isso é o que Cristo prometeu? Em vez de pregar a mensagem do arrependimento, da mudança de coração e da transformação, muitos líderes preferem falar sobre prosperidade financeira. O Deus do dinheiro substituiu o verdadeiro Deus da Bíblia em muitas igrejas, e isso precisa ser dito com todas as letras. Jesus disse: "Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração." Mateus 6:21. O que é mais importante para você? Suas riquezas ou sua salvação? O que é mais precioso? Uma casa luxuosa ou a verdadeira paz que só Cristo pode dar? E se você acha que estou exagerando, basta olhar para os exemplos que vemos todos os dias nas igrejas modernas. Igrejas cheias de pessoas que em nome de Jesus dão suas últimas economias, acreditando que a bênção virá de volta multiplicada. E o que acontece? Elas continuam esperando, e algumas, infelizmente, acabam se endividando ainda mais, porque caíram na armadilha de um evangelho que nada tem a ver com o que Cristo ensinou. Por mais que alguns tentem justificar essa prática com versículos isolados da Bíblia, é necessário entender o contexto em que Jesus falou sobre dinheiro e riquezas. Ele não estava dizendo que Deus quer nos tornar ricos, mas que devemos ser fiéis em nossa mordomia,
e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Infelizmente, essa mensagem está sendo distorcida por muitos líderes que se aproveitam da fé das pessoas para se enriquecerem. George Whitefield, se estivesse vivo hoje, provavelmente faria o mesmo alerta que fez nos séculos 8. A verdadeira bênção de Deus não está no material, mas na transformação que Ele traz para as nossas vidas. Quando colocamos nossa fé em Cristo, nossa prioridade deve ser a eternidade, e não os bens temporais. E quem sabe, talvez, ao focarmos mais em servir a Deus e ao próximo, as bênçãos materiais virão de forma natural, sem que precisemos manipular a fé das pessoas em nome da prosperidade. Agora, eu te pergunto, qual é a verdadeira medida de sucesso na sua vida? Se você estiver buscando mais coisas materiais, está na hora de refletir se você não caiu na armadilha de um evangelho distorcido. O verdadeiro cristianismo é sobre entregar-se completamente ao Senhor, não sobre barganhar com Ele em busca de prosperidade. Quando a nossa vida é centrada em Cristo, Ele nos dará a verdadeira prosperidade, aquela que não se corrompe com o tempo. Hoje em dia, é difícil encontrar uma igreja que não se preocupe com números. É claro que ao longo da história, a igreja sempre teve a missão de alcançar o maior número possível de almas, mas isso não pode ser feito a qualquer custo. O que temos visto nas últimas décadas, no entanto, é uma obsessão em agradar ao mundo, em se tornar relevante aos olhos da sociedade. A mensagem do Evangelho foi diluída, transformada em algo palatável para as massas, e isso tem levado muitas igrejas a abandonarem o compromisso com a verdade. O que vemos nas igrejas de hoje é uma busca frenética por popularidade. Há uma pressão imensa para ser moderno, para estar na moda, para usar uma linguagem que o mundo entende. O problema: o Evangelho nunca foi sobre agradar o mundo. E ao tentar agradar, a igreja tem trocado a mensagem do arrependimento pela mensagem do tudo vai dar certo. Estamos vivendo em um tempo onde as igrejas não querem confrontar ninguém com a verdade, porque sabem que isso pode afastar as pessoas. George Whitefield, quando pregava, não estava preocupado em agradar a multidão. Ele sabia que o verdadeiro Evangelho é uma pedra de tropeço, que causa desconforto e provoca a reflexão. Ele não estava lá para ser adorado, mas para confrontar as pessoas com a dura realidade de que todos precisam de arrependimento. No entanto, hoje, muitos líderes preferem pregar um evangelho que é mais aceitável, mais amigável, aquele que vai manter as portas da igreja abertas e garantir que a oferta financeira continue crescendo. Mas quando isso acontece, o que é perdido é a essência do evangelho. O que é perdido é o sacrifício, o sofrimento e a transformação genuína. A Bíblia nos ensina que a Igreja de Cristo é chamada a ser luz no mundo, a ser um farol de verdade em uma sociedade que vive em trevas. Mas em vez disso, vemos muitas igrejas se moldando ao padrão do mundo, buscando aprovação social e buscando o aplauso de uma sociedade que não quer saber da verdade de Cristo. Essa mentalidade tem se infiltrado em todas as áreas da igreja, na música, na pregação, na liderança e até nas atitudes dos próprios membros. O que acontece quando a igreja busca agradar ao mundo? O resultado é uma fé superficial, uma fé que não é desafiada, uma fé que não exige compromisso, sacrifício ou mudança. A igreja moderna quer ser popular, quer ser aceita, mas isso nunca foi o propósito da Igreja de Cristo. Lembre-se do que Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de vós. João 15:18. O Evangelho de Cristo não é uma mensagem de aceitação, mas de transformação. Não estamos chamados para ser populares, estamos chamados para ser santos. A igreja moderna, ao tentar ser agradável, acabou se tornando irrelevante para o mundo. Ao tentar se encaixar nas tendências, perdeu sua identidade. O mundo não quer saber de uma igreja que só oferece conselhos positivos e mensagens de autoajuda. O mundo precisa da verdade crua e nua. O mundo precisa da mensagem da cruz, mas infelizmente, a igreja moderna se esqueceu disso. O que precisamos entender é que, quando estamos mais preocupados com o que o mundo pensa de nós, estamos nos afastando do verdadeiro chamado de Cristo. O Evangelho não é sobre agradar a todos, mas sobre viver para agradar a Deus. E a verdadeira fé nunca será popular entre aqueles que rejeitam a verdade. Eu te pergunto, quantas vezes você já viu um pregador realmente confrontando a sua igreja com a verdade do Evangelho?
Quantas vezes você já ouviu uma mensagem que não te deixou confortável? Se a sua igreja é apenas um lugar onde você se sente bem o tempo todo, talvez seja a hora de refletir se você está realmente ouvindo a mensagem de Cristo ou se está sendo manipulado por uma versão diluída do Evangelho. Em um mundo onde todos buscam aprovação, o arrependimento se tornou uma palavra que poucos querem ouvir. No entanto, se há uma coisa que Jesus nunca deixou de enfatizar, é que sem arrependimento, não há salvação. Mas ao longo dos anos, a Igreja moderna tem tentado suavizar essa mensagem, pregando um evangelho que não exige transformação. Você já parou para pensar por que muitas igrejas falam tão pouco sobre arrependimento hoje em dia? O arrependimento é a porta de entrada para a verdadeira fé. Sem arrependimento, estamos apenas participando de um jogo religioso, um circo onde a fachada de espiritualidade é mais importante do que o coração transformado. Infelizmente, o que vemos na maioria das igrejas hoje é uma mensagem diluída do Evangelho, onde as pessoas são convidadas a aceitar Jesus sem nunca ser confrontadas com o peso do pecado em suas vidas. George Whitefield, em seus sermões poderosos, nunca hesitou em chamar as pessoas ao arrependimento. Ele entendia que a salvação não era apenas sobre uma decisão emocional ou um compromisso superficial, era sobre uma mudança radical no coração. Quando ele pregava, ele não estava dizendo: venham, aceitem a Jesus e tudo vai ficar bem. Não, ele estava dizendo: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam virar suas vidas para Cristo. O arrependimento é, sem dúvida, uma palavra difícil. Ele exige que nos olhemos no espelho e reconheçamos nossas falhas, nossa corrupção e nossa necessidade desesperada de salvação. Mas por mais doloroso que seja, é através do arrependimento que nos aproximamos de Deus. Ele nos chama a abandonar os nossos pecados, a nos afastar das coisas que nos afastam dele, e a seguir a Cristo com um coração novo. No entanto, nas igrejas modernas, muitas vezes o arrependimento é substituído por uma versão mais amigável do Evangelho. As pessoas são convidadas a fazer uma oração e declarar Jesus como Senhor sem que haja um verdadeiro exame de consciência. O que se prega é um evangelho de conforto imediato. Aceite Jesus e tudo ficará bem. Mas, meus amigos, isso não é o que Jesus ensinou. Ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Não há reino de Deus sem arrependimento. E aqui está o perigo: ao tentar suavizar o evangelho, ao deixar de lado a mensagem do arrependimento, estamos entregando uma versão falsa do cristianismo. Não podemos ter Cristo sem o arrependimento. Não podemos viver a fé cristã sem abandonar nossos pecados e voltar-nos de coração para Deus. Vamos ser claros: o arrependimento não é um evento único, mas uma atitude contínua de humildade diante de Deus. Não se trata apenas de um momento em que pedimos perdão e pronto. O arrependimento verdadeiro leva a uma vida de transformação. E isso é o que está em falta na igreja moderna: a verdadeira transformação de corações. Estamos mais preocupados em preencher os bancos com pessoas que querem uma solução rápida para seus problemas, do que com aqueles que estão dispostos a mudar suas vidas completamente, abandonando o pecado e seguindo Cristo. O Evangelho moderno, sem arrependimento, não traz mudança de vida. Ele apenas preenche um vazio temporário. Mas o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, traz transformação, mudança e a promessa de vida eterna com ele. É hora de voltarmos ao básico, voltarmos à verdadeira mensagem do arrependimento. Se estamos vivendo em pecado, precisamos ser confrontados com isso. E se a igreja não está falando sobre isso, então algo está errado. Portanto, te convido a refletir: você realmente se arrependeu dos seus pecados? Ou você está apenas vivendo uma fé superficial, onde a transformação do coração não aconteceu? Não se deixe enganar pelas promessas de um evangelho fácil. O verdadeiro evangelho chama você à mudança, ao arrependimento e à vida nova em Cristo. Há um ditado antigo que diz: a igreja deve mudar o mundo, e não o contrário. Porém, o que vemos nas igrejas modernas? Elas estão tão preocupadas em se conformar com o mundo que muitas vezes acabam perdendo a sua identidade. Ao invés de ser a luz do mundo, a igreja tem se tornado uma sombra do mundo. Ao tentar se encaixar nas normas sociais e culturais, em um esforço para não ser rejeitada,
A igreja se esqueceu do que realmente significa ser o corpo de Cristo. A história nos mostra que, em momentos de grande crise, a igreja verdadeira sempre foi contra a cultura vigente. Ela nunca se conformou com os padrões do mundo, e sempre buscou agradar a Deus e não aos homens. George Whitefield, como pregador do Evangelho, nunca se deixou influenciar pelas expectativas da sociedade. Ele sabia que seu chamado era para desafiar, confrontar e transformar a cultura, e não se ajustar a ela. Mas o que vemos hoje? Igrejas que tentam dialogar com o mundo, que adaptam suas mensagens e práticas para conquistar a sociedade moderna. E como isso tem funcionado? A igreja de hoje está mais agradável aos olhos do mundo, mas a verdade é que ela está perdendo a sua essência. Em nome da relevância, a igreja tem se rendido à cultura secular, apagando a chama do evangelho em troca de aceitação. Deus não chamou a igreja para ser uma versão diluída de si mesma. Ele nos chamou para sermos um povo separado, um povo santo, que reflete a sua luz no meio da escuridão. E isso implica em ser diferente, em ser contra a correnteza. Não podemos nos conformar com as normas e expectativas de uma sociedade que rejeita Deus. Olhe para as grandes figuras do cristianismo, desde os apóstolos até os reformadores. Eles não estavam tentando agradar o mundo, eles estavam mais preocupados com a aprovação de Deus do que com a aprovação dos homens. Eles sabiam que o Evangelho é um escândalo para o mundo, eles sabiam que a mensagem de Cristo confronta as estruturas de poder, os valores materiais e o egoísmo humano. E mesmo assim, eles foram fiéis. Porém, hoje vemos o oposto. Igrejas que buscam ser populares, que se adaptam ao estilo de vida do mundo, e que fazem de tudo para não ofender ninguém. Mas a questão é, o que estamos sacrificando para agradar? Quando a igreja se conforma com os padrões do mundo, ela perde sua eficácia. Não podemos ser a luz do mundo se estamos vivendo nas mesmas trevas. O problema de tentar agradar ao mundo é que no final, acabamos perdendo a mensagem do Evangelho. A igreja se torna um lugar onde as pessoas vão apenas para se sentir bem, para ouvir uma palavra que confirma suas crenças e hábitos, sem nunca ser desafiadas a viver de maneira diferente. O verdadeiro Evangelho não é algo que se encaixa na cultura, é algo que transforma a cultura. Quando a igreja decide agradar ao mundo, ela perde a sua missão de ser um agente de transformação. A questão é, você está em uma igreja que busca agradar a Deus, ou está em uma igreja que busca agradar ao mundo? O verdadeiro cristianismo é aquele que se opõe aos valores do mundo. Não porque queremos ser rebeldes por natureza, mas porque sabemos que a verdade de Cristo é incompatível com as mentiras que o mundo tenta nos vender. E quando a igreja se conforma com isso, ela perde sua relevância, sua pureza, e mais importante, sua fé genuína. Então, a pergunta que devemos nos fazer é: estamos moldando a igreja de acordo com os padrões de Deus, ou estamos apenas moldando a igreja para que ela se encaixe nas expectativas do mundo? Não é tarde demais para voltar ao que realmente importa. A igreja precisa ser a luz, não a sombra. E para isso, precisamos deixar de lado as tentativas de agradar o mundo e voltar a agradar ao nosso Senhor. Vivemos em uma era onde a busca por Deus muitas vezes se confunde com a frequência em templos e com a participação em eventos religiosos. Mas o que muitos se esquecem é que a verdadeira busca por Deus não se limita a paredes de pedra, templos ou grandes congregações. A busca mais genuína e transformadora acontece no silêncio, no momento em que estamos sozinhos com Ele, em oração secreta, longe dos olhares dos outros. Muitas vezes, caímos na armadilha de achar que a presença de Deus só pode ser vivida dentro de uma igreja, em meio a cânticos e pregações. No entanto, Jesus nos ensinou a buscar o Pai no segredo, sem o desejo de exibição. Ele disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará." Mateus 6,6. A intimidade com Deus, o verdadeiro relacionamento, não está nos holofotes, mas nos momentos em que nos retiramos do mundo para estar com Ele, em um lugar reservado e tranquilo. George Whitefield, embora conhecido por suas grandes pregações ao ar livre, também enfatizava a necessidade da oração pessoal e secreta. Ele sabia que a verdadeira transformação do coração não acontece em palcos, mas nas profundezas da alma,
quando nos voltamos a Deus de maneira pessoal e sincera. O verdadeiro cristianismo começa com uma entrega íntima e silenciosa a Deus, algo que vai além das palavras ditas em público ou das ações realizadas para impressionar os outros. O problema da igreja moderna é que muitas vezes ela se perde na ideia de que a fé é visível, que ela precisa ser exibida para ser válida. E ao fazer isso, esquecemos a importância dos momentos de busca no silêncio, quando não há público, quando não há aplausos. Deus não se deixa impressionar pelas grandes multidões ou pela grandiosidade de nossos templos. Ele se interessa pela sinceridade do nosso coração, pela profundidade do nosso desejo de estar com Ele. Buscar a Deus em segredo não é apenas sobre orações solitárias, é também sobre a vida cotidiana, onde nossa devoção é vivida em autenticidade, sem o desejo de impressionar ninguém. Ele conhece as intenções do nosso coração, e é nesse lugar secreto que nos conectamos com Ele de maneira mais profunda. A igreja, muitas vezes, cria uma falsa expectativa de que a vida cristã é visível, de que deve ser constantemente exibida. Mas a verdadeira espiritualidade não é medida pela quantidade de eventos que você participa ou pela visibilidade que você tem. Ela é medida pela qualidade do seu relacionamento com Deus, que acontece na intimidade, na quietude, na solidão de momentos a sós com Ele. É onde encontramos o verdadeiro poder da oração, da adoração e da transformação pessoal. Então, o que precisamos entender é que a verdadeira busca por Deus não depende de estar fisicamente em um templo, mas de ter um coração rendido a Ele, que busca a sua presença no lugar secreto. E isso pode acontecer em qualquer lugar, em sua casa, no seu trabalho, no seu carro, ou em qualquer outro lugar onde você possa se retirar do barulho do mundo e se concentrar em Deus. A igreja moderna precisa parar de valorizar tanto a presença visível e as grandes multidões e começar a valorizar a vida de oração e o encontro pessoal com Deus. O mundo está cheio de barulho, mas é no silêncio que encontramos a voz do Senhor. E a verdadeira fé não é a que é exibida aos outros, mas a que é vivida em segredo, longe das vistas de todos, mas plenamente conhecida e recompensada por Deus. No fim das contas, qual é o verdadeiro propósito da igreja? Por que ela existe? Não estamos aqui para criar um clube social, ou um ambiente onde buscamos apenas conforto e aceitação. A Igreja de Cristo foi chamada para servir ao mundo, para ser um farol de luz em meio às trevas. Mas em vez disso, muitas vezes vemos uma igreja que busca ser servida, que se preocupa mais com sua própria sobrevivência e crescimento do que com o serviço ao próximo. George Whitefield, com sua paixão inabalável pelo Evangelho, sabia que a igreja não deveria ser um lugar de fama ou status, mas um corpo de servos dispostos a dar tudo por Cristo. Ele não pregava para ser adorado, mas para levar a mensagem de Cristo às pessoas, especialmente aos mais necessitados. Ele via a missão da igreja como uma jornada de serviço, onde cada cristão é chamado a abdicar de si mesmo para servir ao reino de Deus. O Evangelho de Cristo não é sobre buscar uma vida confortável e sem desafios, mas sobre nos entregarmos à causa do reino. Jesus mesmo nos ensinou que quem quiser ser o maior entre vós, será vosso servo. Mateus 20:26. Isso é radical. A sociedade, e até muitas igrejas hoje, ensinam o oposto, que devemos buscar ser grandes, buscar ser reconhecidos, buscar ser os melhores. Mas Jesus nos chama para o oposto: servimos para ser grandes, não para sermos servidos. Infelizmente, o que temos visto nas igrejas modernas é uma mentalidade de consumerismo espiritual. As pessoas vêm à igreja para receber, para serem alimentadas, para serem abençoadas, para terem suas necessidades atendidas. Mas o Evangelho não é sobre o que você pode obter, mas sobre o que você pode dar. Somos chamados a ser servos. Não é uma questão de que Deus não queira nos abençoar, mas sim de que a bênção que Ele oferece não é apenas material. A verdadeira bênção está em ser usado por Ele para transformar a vida dos outros. Jesus foi o maior exemplo de serviço. O Filho de Deus, sem pecado, veio não para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, um ato de humildade impensável na cultura daquela época, para nos ensinar que o verdadeiro líder é aquele que serve. Em vez de buscar poder, controle ou status, ele buscava apenas cumprir a vontade de seu Pai e entregar sua vida pela salvação de todos.
E se a igreja seguisse o exemplo de Cristo? Imagine um mundo onde cada cristão fosse mais preocupado em servir aos outros do que ser servido. Onde a igreja não fosse um lugar de destaque social ou de busca por aprovação, mas um lugar de humildade, serviço e amor genuíno. Onde as igrejas se tornassem hospitais espirituais, onde os necessitados, os perdidos, os quebrantados, pudessem encontrar cura e esperança, sem se preocupar com títulos ou reconhecimento. Em vez de nos concentrarmos em ser reconhecidos ou aplaudidos, devemos nos perguntar: como estou servindo a Deus e aos outros? Como estou entregando minha vida em serviço, não buscando ser servido, mas servindo? A igreja não existe para si mesma, mas para cumprir a missão de Cristo no mundo, de levar as boas novas aos perdidos, e de ser um reflexo do seu amor em ação. A verdadeira grandeza no reino de Deus é encontrada na humildade, no serviço, no dar de si mesmo. E essa grandeza não vem de aplausos ou reconhecimento, mas de saber que, ao servir, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Não fomos chamados para ser famosos, mas para ser fiéis. Não fomos chamados para acumular riquezas ou status, mas para viver de forma sacrificial, seguindo os passos de Cristo. Portanto, a questão que fica é: você está vivendo a fé de forma egoísta, buscando mais para si mesmo, ou está disposto a servir? O verdadeiro propósito da igreja é ser um corpo de servos, não um lugar onde buscamos ser servidos. E se quisermos ver a igreja moderna transformar o mundo, precisamos voltar a esse chamado de servir aos outros, com humildade e amor genuíno. Se você chegou até aqui, é porque sabe que a igreja precisa de um despertar. A verdade que compartilhamos hoje não é fácil, mas é necessária. O que você vai fazer com ela agora? Está disposto a refletir sobre a sua fé, a sua igreja e a sua relação com Deus? Não deixe que mais uma mensagem seja perdida no barulho do mundo. Eu te convido a compartilhar esse vídeo com outros que precisam ouvir essa verdade. Vamos juntos fazer a diferença na Igreja de Cristo, buscando a verdadeira essência da fé, e não uma versão diluída que o mundo quer nos vender. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder mais conteúdo que vai desafiar a sua caminhada com Cristo. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua opinião e se você sente que essa mensagem tocou o seu coração, nos diga o que você está disposto a mudar para viver de forma mais fiel ao Evangelho. A verdade muitas vezes é desconfortável, mas é ela que nos liberta. Vamos buscar a Deus no secreto, servir ao próximo, e viver a verdadeira fé cristã. Deus te abençoe.